A igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra te tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele, que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículos do 18 ao 29. Este período abrange os anos de 538, data em que o bispo de Roma tornou-se o cabeça de todas as igrejas cristãs da época, ao século XVI, período em que a reforma protestante ganhou força e destemidamente enfrentou a Igreja Católica Romana, mesmo em meio à Inquisição. Yeshua inicialmente elogia a igreja de Tiatira, pois ela praticou muitas obras e foi perseverante. Entretanto, havia uma profetisa chamada Jezabel, que a igreja de Tiatira decidiu tolerar em seu meio. Mas afinal, quem é ela, e o que realmente Jezabel representa? Isso é o que nós veremos, logo a seguir. Tenho, porém, contra te tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jezabel em hebraico Zevel, significa Baal é marido, ou seja, ela seria de forma figurada a esposa de Baal, sendo biblicamente uma falsa doutrina. Na profecia Baal representaria Satanás, enquanto Jezabel uma religião, intimamente ligada ao maligno. Este enigma de Apocalipse não é tão difícil de ser desvendado, já que Jezabel aparece várias vezes no Antigo Testamento, e ela está sempre relacionada com a idolatria, corrupção do povo e perseguição aos verdadeiros servos de Deus, algo que a Igreja Católica Romana faria continuamente, na Idade Média e Moderna. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. 1 Reis capítulo 21, versículos 25 e 26. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. 1 Reis capítulo 18, versículos 3 e 4. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então, disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis capítulo 18, versículos 21 e 22.
Repare que muitos preferiam seguir a falsa profetisa Jezabel ao invés do Eterno, fato que permanece vivo até os dias atuais. Deve-se compreender que a Igreja de Tiatira viveu em meio à soberania da Igreja Católica, que nesse período implantou várias leis, dogmas e festivais dentro do cristianismo, como Trindade, Domingo, Natal, mudança do calendário, Páscoa Católica, entre outros. A Igreja Católica se declarava uma profetisa e dizia através dos papas que ela detinha o poder de interpretar e estabelecer leis, como também possuía uma autoridade concedida por Deus e Jesus, para ser a mãe de todas as igrejas cristãs, e que fora dela não haveria salvação. Através da disposição do Senhor, a Igreja Romana tem uma primazia do poder comum sobre todas as outras igrejas, na medida em que ela é a mãe e a senhora de todos os fiéis de Cristo. Uma vez que há tanto para os regulares, quanto para os seculares, para superiores e sujeitos, para isentos e não isentos, uma Igreja universal, fora da qual não há salvação. Acreditamos firmemente, professamos e pregamos, que todos aqueles que estão fora da Igreja Católica, não apenas pagãos, mas também judeus, hereges e cismáticos, não podem compartilhar da vida eterna, e irão para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, a menos que estejam unidos à Igreja Católica, antes do fim de suas vidas. E que ninguém pode ser salvo, não importa o quanto ele tenha doado em esmolas, e mesmo que ele tenha derramado seu sangue em nome de Cristo, a menos que ele tenha se preservado, no seio e na unidade, da Igreja Católica. Muito em função da Inquisição, a Igreja de Tiatira aceitou a doutrina dessa falsa profetisa, a Igreja Católica Romana, em seu meio, e vários de seus membros e líderes seguiram as palavras de Jezabel. Não é necessário explicar aqui as incontáveis corrupções cometidas pela Igreja Católica nesse período, já que você viu muitos destes fatos nos estudos anteriores. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Por conta de toda a prostituição de Jezabel, sendo a deturpação da palavra de Deus, realizada pela Igreja Católica, e da conivência do povo, em dobrar os joelhos perante ela, e seguir suas mentiras, uma grande calamidade recaiu sobre toda a terra, que consistiu na pandemia de peste bubônica. Deve-se lembrar que no século anterior à pandemia, o papado havia associado através de uma bula os gatos negros à bruxaria, o que acarretou na drástica diminuição destes animais, e no aumento dos roedores, que eram os hospedeiros da doença. E por conta do documento papal, o povo passou a acreditar que os gatos eram os portadores do mal, e então muitos começaram a matar brutalmente estes pobres animais, algo que posteriormente facilitou a propagação da peste bubônica. A terrível doença atingiu severamente a Europa e a Ásia no século XIV e matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. A pandemia gerou uma enorme crise econômica e um grande transtorno social e religioso. A doença foi transmitida através das pulgas de ratos infectados, provocando a terrível peste bubônica. O cronista italiano Agnolo de Tura descreveu a chegada da doença a Siena, na Itália, em 1348. O pai perdeu o filho, o marido a esposa, e o irmão um ao outro, para esta doença que parecia abater através da respiração e visão. Grandes poços foram cavados profundamente, e incontáveis cadáveres foram empilhados. Eles morriam às centenas dia e noite. Não houve quem chorasse por qualquer óbito, pois toda a morte já era esperada. Houve tantas mortes, que todos acreditavam que isso era o fim do mundo. Digo todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram,
Como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Na profecia é relatado claramente que a doutrina católica provém de Satanás, o qual havia mudado sua estratégia, pois durante o período da igreja de Esmirna, o maligno buscou exterminá-la, algo que não funcionou. Então Satanás percebeu que não poderia destruir a verdade, e por isso, ele decidiu deturpá-la, através de dogmas abomináveis, a doutrina católica, unidos à opressão, leis contra a verdade e a Inquisição. Não podemos nos esquecer também da sinagoga de Satanás, sendo os judeus que repudiavam e insultavam o Filho de Deus. Tais fatos fizeram com que muitos cristãos se afastassem ou odiassem o judaísmo. Isso ajudou no repúdio à guarda do sábado e no estabelecimento do primeiro dia da semana, como dia de descanso, e da diabólica trindade, entre grande parte dos cristãos. Tudo isso fez parte das coisas profundas de Satanás, que afastaram os cristãos da sã doutrina e os aproximaram da falsa profetisa Jezabel. O maligno criou muitos dogmas ao longo dos séculos, com o intuito de lutar contra a verdade, a palavra de Deus, e de deturpá-la. Infelizmente, isso persiste até os dias atuais, e o mais impressionante é que poucos enxergam a diferença entre a sã doutrina e os dogmas criados pelo diabo, por conta do grande trabalho efetuado pela falsa profetisa Jezabel, que também é a famosa grande meretriz, descrita em Apocalipse. Em resumo, a igreja de Tiatira aceitou a doutrina católica em seu meio, e poucos de seus membros não se corromperam com os falsos dogmas criados por Satanás. Então calamidades recaíram sobre a terra, devido a toda esta prostituição.